Oi, gente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Bom, nosso livro é A Relíquia e vamos começar com a introdução. Eça de Queiroz é o principal representante do realismo português. As suas obras costumam abordar temas simples e também do cotidiano, cheios de ironia, humor, pessimismo e principalmente a crítica social. Naquela época, ele foi rejeitado por suas críticas ao clero e à própria pátria, como ocorre no nosso livro e em outros. A Relíquia é uma obra realista de Eça de Queiroz, publicada em 1887 em Portugal. Possui diversas críticas e um tom sarcástico em relação à sociedade da época e ao catolicismo. O livro é narrado em primeira pessoa, por Teodorico Raposo, o Raposão, que é o protagonista principal. Ele relata suas próprias aventuras, ficou órfão logo cedo e também foi entregue aos cuidados de sua tia Titi, em Lisboa. Resumo da obra. Teodorico nasceu no dia da Sexta-feira da Paixão, que para a religião católica é celebrado o dia da morte de Jesus Cristo, e sua mãe morreu um dia depois, no sábado de Aleluia, que foi a ressurreição de Cristo. Este fato faz um contraste de alegria na tristeza e a tristeza na alegria. Aos 7 anos, ele perde o avô e o pai, de uma só vez. Por isso, ficou com a dona Patrocínio, a tia religiosa, conhecida como Tite. Um dos mandamentos descritos no livro é nunca falar não a Tite, sempre concordar. Tite tenta encaminhar Teodorico Raposo ao caminho da igreja e da salvação, na visão dela, mas infelizmente ele não quer, pois desde mais novo já sabia que aquilo não era o que ele queria. Aos 9 anos, ele vai para o internato, onde conhece o Crispim. Trocam cartas, até que um colega de escola acaba chamando Teodorico de lambisgoia, que na época era uma referência aos LGBT. E por isso, ele dá um soco neste colega, fazendo com que ele seja temido, não só por este motivo, mas também porque ele bebia e fumava desde muito cedo. Uma vez por mês, ele ia para a casa da tia, e lá ele se comportava como um santo, que também tem o contraste de um dia de reza para outros 29 dias de puro carpe diem, que é aproveitar o máximo agora. Ao passar do tempo, ele vai para Coimbra estudar Direito, e foi onde ganhou o apelido de Raposão, pois era uma pessoa muito da farra. Lá, ele conhece a Adélia, onde tem um caso com ela. Depois volta a Lisboa como doutor e sua tia fica muito orgulhosa. Ele tinha uma vida dupla, duas caras, pois estava interessado na confiança de Titi pela herança que ela tinha, porque ela era milionária, mas também não largava a vida boêmia que tinha. Tanto que ele diz que o único rival dele nessa herança é Jesus Cristo, porque ou a Titi daria destino a essa herança para ele ou doaria para a igreja. Titi propôs a ele uma viagem para Jerusalém. Ele ficou um pouco desanimado, mas pensou que ele passaria por Alexandria, e ele fez uma promessa a Titi de trazer uma relíquia religiosa, que é conhecida como simonia, a venda de objetos católicos antigos, mas são coisas ilícitas, e foi onde a pirataria estava presente. Na segunda parte, ele vai para Alexandria, no Egito, a Terra Santa, onde conhece o Dr. Topsius, um alemão. Ele também conhece uma moça inglesa, a Miss Mary, que entrega uma camisola rendada sua a Teodorico. Quando este parte de Alexandria para dar continuidade à sua viagem com destino a Jerusalém, e o rapaz carrega esta peça de roupa embrulhada em papel pardo, com muito carinho, carregando também junto a ela belas lembranças de sua amada Mary. Quando ele chegou em Jerusalém, logo percebeu que as coisas lá não o agradavam. Muito pelo contrário, ele não gostou do lugar, mas foi após visitar o Rio Jordão que ele teve uma ideia que, sem que ele previsse, causaria uma reviravolta em sua vida. Raposão encontrou uma árvore de 8 galhos, que o deixou admirado. Então pegou um desses galhos e pediu para um homem montar uma coroa, tendo em mente a ideia de entregá-lo para sua tia quando retornasse a Lisboa. Iria dizer a ela que era a mesma coroa que Jesus usava quando foi crucificado.
Tendo a coroa arranjada em mãos, ele a embrulha da mesma forma que embrulhou a camisola de Mary. Pouco depois, Teodorico enfim toma caminho de volta para Lisboa, e no caminho ele encontra um amigo que já havia sido citado no livro, o Alpedrinho, que conta que Miss Mary foi para a Itália com um homem italiano, onde largou tudo e foi com ele. Raposão ficou muito bravo com isso e se desfez do pacote com a camisola, jogando-o fora. Quando chegou em Lisboa, sua tia estava muito feliz e fez um jantar para ele, em que apresentou ao sobrinho, o Padre Negrão, que era muito querido pela senhora. Depois desse jantar, ele deu o pacote para Tite, alegando ser uma relíquia, mas quando ela o abriu, acabou se deparando com a camisola, e ele confundiu os pacotes, pois estavam embrulhados no mesmo tipo de papel. Sua tia ficou muito braba e o expulsou de casa. Então ele foi para a rua vender as verdadeiras relíquias que havia trazido de Jerusalém. Depois de um tempo, Tite morreu e deixou de herança para ele um óculos velho e deu todo o resto para o Padre Negrão. E até mesmo Adélia se juntou ao Negrão, fazendo com que este estivesse com tudo que Raposão desejava. Certo dia, Teodorico reencontra seu amigo Crispim, qual lhe ofereceu um emprego na fábrica da família, e após também convidá-lo para conhecer sua irmã, oferece a Raposão a mão dela, logo os dois se casam. Ao final do livro, o protagonista mostra estar bastante feliz com o rumo que as coisas tomaram, e até debocha, dizendo que quando Tite abriu o embrulho, ele devia ter dito que aquela camisola era de Maria Madalena, afinal eles sempre foram um rapaz hipócrita, e tal ato seria apenas mais uma de suas diversas hipocrisias. Características do movimento presentes na obra. O livro nos traz críticas sobre a igreja, ganância pela busca do dinheiro, a maneira de como a sociedade de Portugal se portava, hipocrisia, ironia, adultério e descrição do cenário e dos personagens. Essa expõe uma crítica de uma sociedade falsamente religiosa que ainda vive de aparências. Utiliza a personagem Titi para demonstrar este fato, pois ela é tão devotada e piedosa e deserdou tão fácil o seu sobrinho, pelo fato de ele possuir uma vida bem diferente a dela, indo contra o que ela acredita, e o colocou para fora de casa sem se preocupar em como ele iria viver. Ela também se posiciona contra os relacionamentos amorosos e as crianças, contradizendo os ensinamentos de sua religião, a tornando uma personagem hipócrita e preocupada apenas em manter as suas aparências, pois ela era milionária. Teodorico Raposo se finge de religioso para ganhar a confiança e a herança de sua tia. Porém, tudo era aparência. Ele só amava o dinheiro igual a sua tia, semelhança por serem da mesma família. Não há um mínimo de caridade ou verdade nos personagens. Tudo é muito falso. No final, Teodorico se lamenta em não ter sido tão esperto para dizer à sua tia que a camisola, na verdade, pertencia a Maria Madalena, já que as iniciais eram as mesmas, Miss Mary. Então, ele não se arrepende de suas mentiras e, para piorar, se lamenta por não ter mentido mais. Quando Teodorico vai para Jerusalém, ele não gostou do lugar, pois, segundo ele, lá tem muita reza, mas também tem muito comércio, onde a fé das pessoas eram monetizadas. A obra, portanto, tem o objetivo de ironizar e criticar a sociedade portuguesa da época. Curiosidades. A Relíquia é um romance realista, escrito pelo português Eça de Queiroz, publicado em 1887. Eça de Queiroz também escreveu Os Maias, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, e entre outras. Uma de suas frases: a distância e o tempo fazem das mais grossas tragédias ligeiras notícias. Essa nunca se esqueceu da humilhação sofrida
por ter sido registrado como mãe solteira. O preconceito era gigantesco em Portugal na época. Por isso, se acredita que tenha sido motivo de que muitas de suas personagens tenham sido mulheres desonestas, incestuosas e adulteras. O autor deu ao livro A Relíquia como subtítulo: Sobre a nudez forte da verdade, o manto diafano da fantasia. Posicionamento do grupo. O livro é ótimo, apesar da linguagem ser um pouco complexa. Traduzindo algumas palavras do português de Portugal para o nosso português, muda bastante o sentido. Como, por exemplo, a palavra camisa, que está no livro. E traduzindo para nós fica camisola. Nosso grupo achou o livro um tanto quanto contraditório em relação ao personagem principal, o narrador Raposão, pois ele é imprevisível e faz com que o livro dê reviravoltas durante a trama. Esses aspectos também deixam um livro interessante, porque você quer saber qual vai ser o desenrolar final da história. Esse livro é ótimo para quem gosta de trama e ação. Os acontecimentos se passam em diferentes lugares e diferentes culturas, tornando a leitura mais interessante. E foi isso, gente. Espero que todos tenham gostado e obrigada.